Olá, eu sou Fernando Slamovic, sou CEO e dos fundadores da IEDA. Quero trazer para vocês hoje, começar esse podcast tão especial, contando sobre a história da IEDA, o caminho e como chegamos até aqui. Temos um convidado muito especial que vamos tentar tirar o maior proveito possível dessa conversa para trazer para todos vocês. A história da IEDA, eu tenho 29 anos e a história começou pelo menos há 36 anos, quando meu avô materno faleceu a causa de uma diabetes e uma obesidade completamente descuidadas e descontroladas. Isso marcou muito minha família. Minha mãe ainda era muito jovem e marcou muito minha vida e minha carreira profissional, que descobri uma ambição de vida de encontrar a cura a este tipo de doenças metabólicas. Graças a isso, estudei engenharia em biotecnologia e trabalhei como final da carreira num laboratório no Instituto Weizmann, no Israel, pioneiro e líder no desenvolvimento de tecnologias para tratamento e prevenção deste tipo de doenças, criando um produto que marcou uma mudança de paradigma e justamente o objetivo do IEDA foi trazer esse conhecimento e essa tecnologia para a nossa região, para o Brasil, para a Latinoamérica, como objetivo de tentar democratizar o acesso a essa tecnologia mesmo para todos nós. Chegando no Uruguai, criamos um time muito excepcional de engenheiros em inteligência artificial e machine learning e ao mesmo tempo, assim, em paralelo, criamos nosso time médico. Por quê? Porque desde o começo estamos criando uma ferramenta que seja útil na vida nossa, dos profissionais e dos pacientes e dos usuários, que seja algo realmente útil. Depois disso, começamos a trabalhar com as primeiras mais ou menos 40 clínicas, clínicas privadas de endocrinologia, de nutrição, junto com quem criamos e construímos em uma parceria muito eficiente e simbiótica nosso produto IEDA, que hoje estamos em um momento de que criamos algo muito loco, muito útil, com resultados ótimos e estamos num momento de começar a nos expandir para chegar a levar esse valor para todos vocês. Está comigo o grande Dr. Márcio Krakauer, que é, junto com a doutora Márcia Jablonka-Kellman, que está desde o começo desta jornada com nós e que me está construindo IEDA desde o dia zero. Este será um episódio verdadeiramente especial. Vamos conversar com Márcio, que é uma referência nacional em endocrinologia e saúde digital. O Dr. Krakauer, médico endocrinologista com mais de 30 anos de atuação, é, entre muitas outras coisas, coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Telemedicina da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje, conversamos com uma pessoa que está com a IEDA desde o início, ajudando a construir não só uma plataforma, mas uma nova forma de olhar para a saúde. Vamos explorar história, propósito, lógica científica e o futuro de um cuidado verdadeiramente personalizado, para profissionais que acreditam que cuidar melhor começa por entender melhor a cada pessoa. Bom dia, Márcio, muito bem-vindo. Olá, Fernando. Olá a todos que vão nos assistir, estão nos assistindo a esse podcast, que talvez seja um podcast de entrada do IEDA, para que vocês possam realmente compreender da onde surgiu essa história linda de um desafio pessoal, familiar, interno, de uma carreira do Fernando. Vocês viram lá tomando chimarrão e depois ele falou do Uruguai. Então, para quem não conhece, mostra o chimarrão, Fernando, para mostrar para as pessoas que o pessoal do Uruguai também gosta disso, do chá, do chimarrão. Não é só o nosso Rio Grande do Sul. E que, levando para o Uruguai e se desenvolvendo para querer desafiar, ajudar os avós de outras pessoas que o dele não pôde conseguir ajudar,
desenvolveu uma tecnologia, uma ideia de personalizar. E a coisa se ampliou muito para que a gente... me chamaram porque eu sou justamente... gosto dos desafios da área tecnológica. Tenho uma carreira já grande, sou formado em 1991, e fiz endocrinologia e percorro a questão da endocrinologia geral, mas em especial a do diabetes, em especial a da tecnologia em diabetes. Eu criei esse tipo de departamento dentro da Sociedade Brasileira de Diabetes com vários colegas. Desenvolvemos cursos, palestras e congressos nessa área, no Brasil e fora do Brasil, e também coordeno esse tipo de departamento há muitos anos. Então, é algo que eu realmente gosto. Quando me chamam para isso, eu sempre fico muito entusiasmado. Estamos juntos há 3 anos já, desde 2022, né, Fernando? Desenvolvendo o IEDA, que agora virou realmente um produto, virou uma ferramenta, na verdade, que individualiza não somente a parte da glicose das pessoas com diabetes, mas a saúde de uma maneira geral, porque nós fomos vendo como é que o IEDA poderia ajudar na saúde de pessoas que também não têm diabetes. E hoje é um grande e incrível produto que pode ajudar na vida das pessoas. Nós vamos falar mais disso durante o nosso podcast. Márcio, para começar, né, com uma pergunta bem assim ao ponto. Por que você decidiu criar IEDA com nós? Qual foi a sua motivação real? Eu comecei a falar sobre isso. Primeiro, eu sou muito amigo da Márcia Jablonka, a qual o Fernando tem algumas relações, já tinha, conhecia, foi buscá-la, e como sou amigo, e ela é endocrinologista, já quase do mesmo tempo que eu, e ela me chamou para ajudar nessa empreitada. Mas quando eu percebi o grau de importância do que estava sendo desenvolvido, o entusiasmo triplicou. Significa que, mesmo com que nós já tínhamos há 3 a 4 anos atrás, já tínhamos sensores de glicose que medem a glicose de forma contínua no indivíduo, e temos ideias que vêm de estudos e de experiências nutricionais e dos médicos do que fazer de maneira geral para a maioria das pessoas quando a glicose sobe ou abaixa, o que a gente faz com a área nutricional deste indivíduo. Mas o que o Fernando nos trouxe de desafio nem todo mundo é igual. Se eu comer o meu arroz branco, uma porção de 3 colheres de sopa, com a glicose de 100, e meu vizinho, ou meu irmão gêmeo, eu tenho irmão gêmeo, é verdade, que tem a mesma genética que eu, comer o mesmo arroz branco, na mesma glicose, muito possivelmente teremos respostas da glicose no sangue após comer diferentes. Ou seja, o conhecimento que vale para a maioria ou para todos, ou em estudos, nem sempre, ou a maioria das vezes, não é o individual. E o Fernando nos traz a possibilidade de nós trazermos tecnologia, inteligência artificial, previsão das respostas baseada na experiência individual de cada pessoa e trazer dados de um indivíduo para que ele possa mudar o seu comportamento, mas não em comparação com a população geral, mas sim a partir dos próprios dados. E isso faz com que a gente personalize, através das ferramentas digitais, toda uma jornada da glicose, da alimentação, da atividade física, e a gente vai se desenvolvendo, porque nós estamos, como eu digo, sempre espetando diversas áreas do saber, da ciência, da saúde, para entender a individualidade de cada pessoa. Acho que a gente resume um pouco do IEDA agora nesse aspecto, que foi o que me motivou mais para estar junto com vocês.
No, es clarísimo y todo lo que hemos aprendido nestes anos juntos é incrível porque, de novo, eh, o time de tecnologia pode ser muito bom em tecnologia, mas se não temos um produto que realmente se adapta ao que precisamos na clínica, tanto para o profissional como para o paciente, acabamos sem nada. E graças ao time médico do IEDA é que conseguimos criar algo realmente útil. E algo que eu vou me deter por um minuto, Márcio, que achei super interessante, é sobre o que você trouxe de seu irmão gêmeo. Hoje estamos em um momento que vou te perguntar um pouco sobre sua opinião, mas estamos em um momento da saúde onde temos ferramentas justamente para coletar dados e outras ferramentas para analisar esses dados para poder gerar conhecimento inteligente a partir desses dados personalizados. E por que traço esse conceito? Porque o universal já entendimos que não funciona. E é muito injusto e muito frustrante, às vezes, seguir, por exemplo, um tratamento, pode ser uma dieta ou um tratamento, achando que vai funcionar porque é o que funciona para a média das pessoas, talvez, mas não somos média, somos indivíduos. E mesmo dois irmãos gêmeos que têm a mesma genética, mesmo nível socioeconômico, educacional, ambiente, cultura, etc., podem comer a mesma coisa, falando da nutrição de precisão, podem comer uma refeição idêntica e mesmo assim ter um pico glicêmico muito elevado que é nocivo para seu metabolismo, que agora vamos entrar justamente nesse aspecto, mas o outro pode não ter. Então, está se privando, talvez, de uma refeição, achando que vai ter um pico glicêmico muito elevado, então está se privando de algo que gostaria de comer innecessariamente. E ao mesmo tempo a outra pessoa poderia estar comendo uma refeição achando que é super saudável, ou a típica aveia com suco de laranja no café da manhã, milhões de exemplos, e estar criando um efeito muito nocivo para o seu metabolismo, e é muito louco, mas a boa notícia é que estamos num momento da tecnologia e da saúde em geral que estamos fazendo uma virada nesse sentido e que podemos aproveitar essa tecnologia ao nosso favor. Estamos alinhados, Márcio? Sim, é exatamente isso, né? A gente começa, e aqui eu estou dentro do meu consultório, eu moro em Santo André e esse é o meu ambiente de trabalho. Aqui, as pessoas falam assim, por que eu estou usando esse medicamento para perder peso? E hoje, quem está nos assistindo, provavelmente uma boa parte está usando, né? Os derivados de GLP-1, de GIP, etc. E por que todo mundo está emagrecendo? Sempre se fala de todo mundo. E não é verdade. Nós temos uma avaliação individual, por exemplo, para qualquer tratamento, para antibiótico, para antitérmico, para tudo. Se você estiver dentro de uma UTI com uma infecção igual ao seu vizinho, às vezes o seu antibiótico não funciona igual ao do dele. E aqui, a medicação também tem variações genéticas, absortivas, são diversos os vieses de diferenciação. E aí, um emagrece melhor, outro emagrece pior, usando a mesma coisa. E aí, quando um emagrece, fica muito bravo, justamente porque o todo mundo, vamos deixar o todo mundo por aqui, emagrece. Esse é um fator individual. E nós não temos o que fazer com a medicação. A gente muda para um, para outro, mas ela é fixa. E nós não temos como mudar a medicação para ela se adaptar ao indivíduo. O que o IEDA traz é uma quantidade de dados enorme que passa pela glicose do sensor, e isso mudou completamente a nossa visão de tudo, porque a gente consegue monitorar de forma contínua, e sem esse dado, talvez seja o principal dado, a gente não consegue avançar, mas ele também utiliza dados da frequência do coração, frequência cardíaca, do ritmo intestinal, do tipo de alimento, dados de exercício, e a gente vai discutir um pouco mais o que IEDA leva em consideração e talvez até o que ainda vai levar, mas com as minhas próprias experiências, como eu falava no início,
o IEDA traz a inteligência artificial que analisa isso e te diz, olha, para você, o arroz branco nesta quantidade não está funcionando. Ele não vai examinar meu irmão gêmeo porque ele ainda não é capaz, mas é uma ideia boa essa. Mas no IEDA do meu irmão gêmeo, ele pode dizer, para você o arroz branco funciona bem, pode continuar firme. Então, essa é a questão individual que hoje a gente não consegue fazer. Eu vou dar alguns exemplos da medicina um pouquinho mais profundo. Existe uma coisa chamada farmacogenômica, que é o estudo genético de indivíduos que respondem melhor, por exemplo, a remédios para psiquiatria, medicamentos psiquiátricos, e outros que não respondem àqueles remédios. Para remédios oncológicos, quimioterapia, etc., e outros que não respondem. Então, nós estamos nos desenvolvendo em genes que mostram que a ligação desses remédios podem ajudar no tratamento desses indivíduos. Mas é um tipo de medicina personalizada. Com relação à glicose, pelo que nos consta, nós não temos outros exemplos que fazem exatamente essa individualização alimentar. E a alimentação é interessante porque a gente não come um alimento. A gente está aqui falando do arroz, é mais fácil de entender. Vamos, Mas nós vamos, comemos vamos entrar nesse, refeições, não é? vamos entrar nesse assunto. Você acha bem? Então, só para entendimento. Então, a gente come refeições mistas. Então, como que um indivíduo, ou uma nutricionista, ou um médico, pode analisar uma refeição que é mista, que tem outros componentes? E se fosse só um alimento, até que dá para analisar. Mas uma refeição mista não dá. Chega lá, Fernanda, com você. Está clarísimo. Márcio, antes de entrar de cheio nesse assunto, que é o grande assunto de hoje, acho esse grande conceito que acho que temos inventado, né? Com certeza você e a Márcia, mas acho que é algo original nosso, que são os picos, o índice glicêmico personalizado de uma refeição e não o índice glicêmico universal de um alimento, que é a grande novidade e o grande valor que temos, dos grandes valores que temos na IEDA. Mas, passo antes, você como dos principais líderes, formadores de opinião através do conhecimento da sua experiência no Brasil sobre este assunto, qual é a necessidade de controlar os picos glicêmicos pós-prandiais, quer dizer, os picos glicêmicos induzidos por uma refeição em uma pessoa? E, isso. Quais são os mecanismos fisiológicos que desencadena um pico glicêmico muito elevado repetido no tempo? Bom, essa é uma pergunta muito ampla, eu vou tentar resumir, senão ela toma todo o podcast. Isso é falar sobre toda a medicina e fisiologia e fisiopatologia da produção de insulina, da resistência da ação da insulina. A insulina é um hormônio pancreático que a gente produz diariamente em resposta às nossas refeições. Ele é produzido em pulsos, em pequenos volumes, e aumenta de acordo com a necessidade e diminui de acordo com a necessidade, para manter a glicose dentro de uma faixa normal. Bom, aí começa o problema. O que é a faixa normal? Muito bom. Já se discute há muito tempo. Antigamente se discutia que um indivíduo normal vai uma glicose aí de 70 até... Antigamente se falava em 160 de miligramas por decilitro, depois isso foi caindo para 140, depois para 120 após as refeições, e também não é 70, é menos, às vezes até menos de 70 pode ser fisiológico. E a flutuação da glicose não passando de 20 miligramas ou 20%. Então, hoje se sabe que o ideal é ficar entre 65, 70 até 120 miligramas, 130, considera-se até 140 um número fisiológico, comendo qualquer coisa, viu? Então, se você comer um prato de doce lá gigantesco e o seu corpo está funcionalmente bom, a sua glicose não deve ultrapassar uns 120, no máximo uns 140. E pessoas, pela própria idade, pelo envelhecimento da produção do pâncreas, ou por doenças, ou por resistência à insulina devido à obesidade ou sobrepeso,
esse é o fator mais importante, ou genética, ultrapassam esses valores fisiológicos. E a glicose, ela é tóxica ao corpo. Ela produz inflamação ao longo do tempo. Então, a soma das passagens desses valores normais ao longo de uma vida pode causar problemas em indivíduos que aparentemente parecem saudáveis. Que problemas? Podem primeiro provocar diabetes, mas para quem tem essa genética, mas podem provocar doenças circulatórias, vasculares, infarto, AVC. Então, isso é muito prejudicial para o organismo. E é a soma disso ao longo da vida. Um pico só não vai acontecer nada, mas se eu não tenho essa mensuração da glicose após a comida, que pode ficar passando mais, e passar minha vida inteira com isso dessa maneira, eu realmente posso ter complicações e os exames comuns podem não detectar. Muito Então, é muito importante a gente ter o IEDA como aliado, porque a gente não sabe individualmente que isso acontece, porque não há sintoma nenhum. Então, a mensuração da glicose e de outros dados, e essa análise, faz com que a gente, conhecendo isso, possa, se quiser, modificar os nossos hábitos alimentares para atingir objetivos de prevenção de doenças, para a saúde atual e para a melhora desses picos de glicose e de outros fatores que a gente vem estudando. Márcio, podemos falar com muita tranquilidade que, sem uma ferramenta como a IEDA, hoje estamos, como você sempre fala e coloca o exemplo, dirigindo nossa vida, nossa saúde metabólica completamente às cegas, sem saber, talvez, qual é a... Antes de fazer a pergunta, estamos às cegas até que depois pode ser muito tarde para poder reverter ou, reverter uma mala saúde metabólica. Sim. É sempre tempo, quando a gente detecta em qualquer idade, Fernando, é sempre tempo de melhorar, sempre. O indivíduo que já tem diabetes, ele também consegue melhorar e prolongar a sua vida. Mas o indivíduo que ainda não tem, consegue prevenir que tenha. Em até 60%, até 80% das vezes, hoje, a gente pode prevenir a entrada do diabetes, só por exemplo. Mas a hipertensão arterial, o colesterol, dislipidemia, né, de algumas maneiras, a gente também consegue não só prevenir, como tratar na época correta. E a gente não enxerga isso porque não traz sintomas. E mais do que isso, os exames que a gente chama de rotina, Fernando, glicose de jejum, a hemoglobina glicada, tem algumas pessoas que, na minha visão, erroneamente dosam a insulina, mas também esses exames de laboratório não são suficientes para mostrar esses picos numa maneira tão precoce. Somente a monitorização glicêmica é capaz de ver isso, mas em olhos bem treinados, a gente, sem a ajuda de outras tecnologias, consegue ver um pouco isso. O que o IEDA faz? Vira os olhos do profissional e calcula, por exemplo, a área sobre a curva da quantidade de glicose que fica acima daquela meta que a gente propõe e diz se isso está fora da normalidade para o profissional, para que o profissional atue. Isso é uma coisa fundamental que eu quero até que você explique, que o IEDA não veio em primeira mão, pelo menos, para que só as pessoas utilizem. O IEDA veio para ser uma ferramenta de ajuda aos profissionais, em primeira mão, nutricionistas, educadores físicos e principalmente os médicos, para que eles enxerguem que esse é um problema e também o que o IEDA dê as sugestões de melhoria. É claro que ele pode ser usado pelo indivíduo, mas eu queria que você comentasse sobre essa questão de o IEDA ser algo também, e principalmente hoje, para o profissional da saúde. Com certeza, e está muito ligado a outra pergunta que quero te fazer, mas hoje o IEDA, e como começou e como está indo para frente, é 100% ser uma ferramenta para melhorar a prática clínica criada por profissionais super destacados e que têm uma experiência e entendem a necessidade que temos na prática clínica para poder tratar cada vez melhor
a todos os pacientes de maneira personalizada. Márcio, uma pergunta que me surgiu quando você estava falando, um minuto atrás, é como para tentar entender, né, que me está ouvindo, que todos, geralmente, ou a maioria, tendemos a pensar que isso não vai acontecer para mim. Então, qual é a prevalência, mais ou menos, né, muito estimado, de pacientes que chegam até teu consultório com estudos clínicos de sangue, talvez, mostrando que está tudo bem, se achando que estão bem, mas talvez com algum sintoma pequeno, alguma indicação que você já detecta, que depois você, por exemplo, através do IEDA ou algum outro mecanismo que você tiver na consulta, detecta este tipo de anomalias que você falou, que não é o fim do mundo, mas pode ser muito melhor se prevenimos quanto antes. Mais ou menos essa prevalência, para entender tipo, onde estamos parados, sabe? Bom, a prevalência de diabetes já com a doença instalada no Brasil é perto de 10 a 15%. Depende um pouco da onde se vê. Mas veja, 15 ou 17% de prevalência de diabetes é que mais ou menos 2 pessoas a cada 10 já tem a doença diabética. Claro. Mas antes de chegar ao diabetes, existe o que é pré-diabetes. E a maioria não tem noção que tem pré-diabetes. Mais da metade das pessoas que têm pré-diabetes nem imagina que tem. Isso beira mais 20%. E antes do pré-diabetes, então, acho que o IEDA veio um famoso pré-diabetes. O IEDA consegue hoje detectar talvez até o indivíduo que vai ter pré-diabetes, porque das definições atuais do pré-diabetes, que é uma glicada de 5,7 até 6,4, glicose de jejum acima de 100, glicose 2 horas após prandial acima de 140, mas menor que 200, o IEDA já detecta muito antes isso. Acho que a gente devia, inclusive, acabei de ter essa ideia, Fernando, de a gente ter o IEDA como a ferramenta que detecta o pré-diabetes, o antes do pré. Já que a gente consegue determinar pequenos momentos de picos pós-prandiais, e isso acontece, obviamente, com mais de 20%, 30% da nossa população. A pessoa com mais idade que vai engordando, praticamente todo mundo tem um defeito na ação da insulina, porque nem todos têm defeito na produção da insulina, que isso é genético, mas na ação da insulina, a obesidade ou sobrepeso é a maior causa. Está claríssimo. E nós já estamos com 50%, quase 60% da nossa população com sobrepeso e obesidade. É muito louco. Então, é muita gente. O que a gente não sabe é porque não tem ferramentas para isso. As pessoas que usam o smartwatch, por exemplo, conseguem, se quiserem, ver a frequência do coração, conseguem ver algumas coisas, sono, mas a glicose ainda não. Elas precisam do sensor, e esse sensor ele é invasivo ainda, possivelmente no futuro não será invasivo, mas por enquanto é invasivo, ou seja, existe uma agulhinha ali que entra, não dói nada, e ele dura 14, ele dura 15 dias, a depender da marca do sensor. E mesmo usando o sensor, Fernando, precisa ter olhos treinados para entender isso que a gente faz. O que eu quero chamar a atenção é que o IEDA são os olhos treinados do profissional para detectar essas pequiticas alterações que no futuro podem virar pré-diabetes, diabetes e outras doenças cardiovasculares. Mas também os indivíduos que já estão nessa faixa de pré-diabetes ou de diabetes, ou não tem diabetes, mas tem outras questões de saúde, o IEDA já ajuda essas pessoas. Independente de ser tão precoce, não é somente para as pessoas que não têm nada, ele já ajuda e muito as pessoas que já têm isso. Ou seja, praticamente, eu diria a você que não tem ninguém que não precise checar pelo menos a sua vida com o IEDA. Pelo menos um adulto, ou com sobrepeso e obesidade, ou que quer melhorar a sua saúde, pessoa que vai se inscrever numa academia, numa natação, vai fazer corrida de rua. Essas pessoas que querem melhorar a sua saúde hoje, graças a Deus, está aumentando muito, se aliarem ao IEDA,
vão ter uma performance, eu não gosto tanto dessa palavra, mas é verdade, muito superior, porque elas vão poder fazer escolhas alimentares adequadas e personalizadas para ela, para que o seu exercício se torne mais efetivo e os resultados, obviamente, serão melhores. Então, eu acho que esse é um ponto que liga a saúde geral e não somente pessoas. Por isso que eu não quero falar de pacientes, Fernanda. Eu queria falar de pessoas, indivíduos. Exacto. Pacientes, eles já têm alguma condição. Está Nós clarísimo. estamos falando de pessoas comuns que querem se desenvolver na área de qualidade de vida e de saúde. Falando de performance esportiva, que agora quero fazer um comentário. O IEDA também está treinando um sistema dentro do próprio IEDA com, por exemplo, o Dr. William Komatsu, nutricionista Douglas Barão, Dr. Leandro Shimba e um grupo de expertos, a nutricionista Yas Ahmad também, justamente para criar um plano dietético pré, intra e pós-treino, e temos dados muito interessantes, por exemplo, que trouxe o professor William Komatsu com relação à faixa glicêmica ideal para alta performance, e são todos basados em dados de poder fazer relacionar dados clínicos versus performance até encontrar essa faixa que também acaba sendo personalizado. Estamos fazendo um trabalho muito interessante sobre isso, que até falamos com o professor Komatsu nesse podcast. Mas o que acho que é fundamental, antes de passar ao seguinte tema, Márcio, é esse conceito que você trouxe, que IEDA não é unicamente para a pessoa que tem diabetes. O sensor de glicose hoje não é só para quem tiver diabetes, sino que a diabetes, logicamente, aparece a diabetes tipo 2, a resistência à insulina, porque aumenta muito a prevalência na população à medida que a população envelhece. E isso é só um dos pontos do metabolismo. Mas o metabolismo, e Márcio, você me corrige, por favor, para a IEDA, o conceito que temos é o controle glicêmico nos vai ajudar a controle do colesterol, da pressão arterial e não principalmente, mas um ponto muito, muito forte que é importante para nossos usuários é o controle da composição de gordura corporal. Então, quem estiver, por exemplo, nesse momento da vida procurando uma longevidade saudável ou uma performance, se sentir mais leve, mais conectado no dia a dia, isso que falamos de performance cognitiva talvez e demais, muitas vezes o que acontece é que se fazem um IEDA e aí entendem que estão super desregulados glicemicamente, e isso leva justamente ganho de gordura corporal através dos picos glicêmicos e essas subidas e quedas de energia ao longo do dia que são fundamentais para essas pessoas. O que você acha disso, Márcio? Que justamente a gente ainda está nessa fase, né? Você colocou o nome das pessoas que a gente conhece, o William, que é um educador físico que estuda a medicina esportiva, o Douglas também. São pessoas que estão estudando medicina esportiva para ver como é que o pico... Isso não se tem ainda estudos muito adequados para isso. E a gente está fazendo isso de forma individualizada, né? Qual é a glicose ideal para treino, pós-treino. E isso vai mudar a composição corporal, naturalmente. Por quê? Se eu tenho sobrepeso ou obesidade, perco peso. Se eu estou treinando de melhor performance de treino, mais efetiva, perdendo mais gordura, ganhando ou pelo menos não perdendo tanta massa magra, a composição corporal, minha relação de gordura e massa magra e água corporal vai mudar para bem. E isso vai trazer no futuro mais longevidade saudável e prevenir as doenças, como a gente está falando, diabetes, colesterol, doenças cardiovasculares e Alzheimer também, por exemplo, doenças cognitivas, demências, que tem uma relação com a parte metabólica muito intensa. Portanto, o mundo se conecta e o IEDA não é uma ferramenta para
unicamente uma coisa, mas para todas essas coisas. O que Ieda vem é abrir os olhos para que a gente possa enxergar esses problemas e aí sim atuar. Porque a gente só pode atravessar a rua se a gente olhar para os dois lados. Se a gente não olha para os dois lados, a gente pode ser surpreendido com um carro vindo de um lado ou de outro e bater. Então, a gente precisa olhar para esse tipo de coisa, que era algo negligenciado. Você tocou num ponto que eu quero chamar a atenção, que é a parte que os sensores de glicose não são mais especiais para pessoas com diabetes. Existe hoje, na bula dos sensores, liberação para toda a população, mesmo sem diabetes. No Brasil, a própria FDA nos Estados Unidos, existem produtos próprios para quem não tem diabetes. E, na verdade, são iguais, mas eles são liberados para as pessoas sem diabetes. Esse mundo está só começando, Fernanda. Vai ter um crescimento brutal nessa questão de enxergar a glicose como um fio da meada para a saúde metabólica, composição corporal, ganho ou pelo menos uma melhora de composição corporal e melhora da saúde geral. Tenho certeza disso. Muito bom, muito bom. Parece lógico, né? Que todos, pelo menos em algum momento do ano, deveríamos fazer pelo menos um check-up de um monitoreio. Márcio, agora sim. Depois do que eu estou falando, o acesso a esses sensores vai melhorar muito. Exato. Não tenham dúvida. Hoje eles são com um acesso um pouco mais complexo, porém, não tenham dúvida, pelo número de sensores, pelo número de empresas, pelo volume que está se ampliando e pelos estudos que a gente está contribuindo, inclusive, o acesso vai melhorar muito. Para quem tem diabetes, mas para quem não tem também. Mandamos já grande abraço para nossos parceiros distribuidores de sensores aqui no Brasil. Márcio, agora sim, entrando em um tema, acho que central de hoje, é o que falamos no começo desse índice glicêmico personalizado e de uma refeição versus o índice glicêmico que conhecemos hoje, que é o índice glicêmico universal de um alimento, uma comida isolada. O IEDA nasceu como objetivo de justamente poder prevenir esses picos glicêmicos induzidos por uma refeição, e a ferramenta que temos hoje padrão para fazer isso, além de, cada vez mais conhecimento e demais, mas a ferramenta padrão é o índice glicêmico ou a carga glicêmica. Porém, no primeiro estudo que fizemos na IEDA, pegamos pessoas metabolicamente muito semelhantes. Mesma glicemia de jejum, hemoglobina glicada, peso corporal, nível socioeconômico, etc. E dimos refeições idênticas para os dois e fizemos um monitoreio usando o aplicativo do IEDA. Vimos que alguma refeição gera um pico glicêmico muito elevado para uma pessoa e não gera necessariamente esse mesmo pico para outra pessoa, então é o que falamos no começo. E um dado super interessante é que essas duas refeições, por exemplo, tinham o mesmo conteúdo de macronutrientes, a mesmo índice ou carga glicêmica das refeições, o que mostra que estamos nos alimentando, completamente às cegas. Esse foi o pontapé inicial que começamos a desenvolver no IEDA, que, hoje estamos em um momento bisagra da IEDA, que construímos algoritmos muito sofisticados depois de iterar com dados de usuários e de pacientes, para poder entregar isso a cada vez mais pessoas. Mas, Márcio, uma pergunta muito simples do assunto, que não é simples, mas parece simples. Qual é a limitante do índice glicêmico? Bom, primeiro precisa dar uma conceituada, né? Para quem não tem experiência, o índice glicêmico é o poder ou o quanto a glicose do sangue sobe com a ingestão de um produto. Então, o índice glicêmico vai de 100, que é o máximo, até 0, vamos chamar assim. O 100 máximo é o açúcar. Então, se você usar X gramas de açúcar, a sua glicose vai subir 100% de como ela está, porque o açúcar se absorve, o açúcar branco de mesa, ele se absorve, sacarose, totalmente
ele se transforma em glicose no sangue. Então, é o quanto aquele alimento se transforma em glicose no sangue. A carga glicêmica é a carga, é a quantidade. Portanto, uma colher de chá de açúcar é diferente de uma colher de sopa de açúcar no impacto da glicose no sangue. Açúcar é uma coisa, glicose é outra. Glicose é o que a gente mede no sangue, é a glicemia. Então, esses são os conceitos principais. Acontece que nós temos como analisar na indústria alimentícia, por engenharia de alimentos, etc., o índice glicêmico de um alimento. Do açúcar, do arroz, do feijão, do macarrão, do pão, da batata, de um alimento produzido na indústria geral. Mas nós não temos nenhuma tabela, e nunca teremos, do como é o índice glicêmico de uma refeição composta. Qual o índice glicêmico do arroz, feijão, carne, batata, salada? Não sei. Qual o índice glicêmico se eu tirar a carne e colocar um omelete e manter o resto? Muda. Então, vejam, a ideia é que o IEDA consegue analisar a glicose pós-prandial personalizada e individualizada. A gente não consegue dar um número hoje ainda do índice glicêmico desta refeição, mas o impacto dela conseguimos. Exato. E esse impacto, quando ultrapassa um valor máximo, vai inflamar, entre aspas, vai provocar uma ação do excesso de glicose por algum tempo, e esse tempo que vai ficar alta a glicose é muito individual. Tem gente que é rápido, segundos, minutos, e tem pessoas que podem durar horas. Quanto mais tempo dura, mais é a ação dessa glicose alta nos vasos sanguíneos. E isso vai prejudicar esse indivíduo. Então, o IEDA consegue medir o impacto, que nada mais é do que o resultado do índice glicêmico da refeição, e não do produto. Então, a gente passa de uma coisa universal, que é o índice glicêmico de um produto, para o impacto do índice glicêmico da refeição e o seu efeito no corpo. Então, essa é a questão que o IEDA vem trazendo, e eu gostei muito porque o Fernando usou a palavra refeição, e lá no início, quando a gente começou a trabalhar isso juntos, ele falava comida, e aí eu fui ajudando ele a entender a palavra melhor, né, Fernando? Exacto. Porque ele falava, qual o impacto da comida? Porque acho que no Uruguai ou em castelhano se fala comida, a refeição inteira. Não sei se era isso. Exactamente, y ese fue apenas un 0,00001 dos aprendizados que tivemos juntos neste caminho. Márcio, só para esclarecer algo bem interessante para a audiência, o IEDA hoje o que logrou é o que faz o IEDA no dia a dia do usuário é, por um lado, primeira coisa, faz três coisas principais. A primeira é mostrar o que aconteceu, visualizar que você comeu tal refeição, tirou uma foto da refeição, esqueceu, e depois de 2 horas você vai receber uma mensagem que fala: essa refeição fez X pico. Você entra no aplicativo de X características, etc. Entra no aplicativo e vê esse pico na hora, que é fundamental para você entender o que está acontecendo no seu corpo. A segunda coisa que faz o IEDA é te dar uma explicação de por que aconteceu isso, para você poder entender o que está acontecendo no seu organismo. E a terceira coisa é te dar uma recomendação para poder fazer uma ação no futuro para melhorar esse resultado, justamente. Mas, além disso, depois dos primeiros 15 dias de uso do IEDA, com um sensor de glicose que dura 15 dias ou 14 dias, o IEDA já treinou um algoritmo que treina um algoritmo para cada usuário personalizado, aprendendo de seus dados, e depois desses primeiros 15 dias você vai tirar uma foto de uma refeição quando não tiver um sensor de glicemia colocado no braço, que pode ser em alguns períodos. E aí o IEDA o que faz é traz um preditor de qual vai ser o impacto glicêmico que essa refeição vai ter no seu próprio organismo, e já gera essa recomendação mesmo antes de você fazer a refeição. O que faz é ser um cuidado metabólico, um concierge metabólico, justamente proativo, para
começar a evitar esses picos mesmo na hora, e isso é um dos grandes valores que traz o IEDA para o usuário. Eu só queria complementar de que o indivíduo motivado e que gosta de se autocuidar pode fazer isso sozinho. Mas a grande maioria das pessoas vai fazer isso com um profissional da saúde, que vai utilizar estes mesmos dados, olhando numa plataforma do profissional, que é separada do aplicativo, e nós, profissionais, vamos olhar numa consulta tudo o que aconteceu naqueles 15 dias e depois dos 15 dias, e trazer essas recomendações para o indivíduo mudar, sem ele precisar também ficar usando todos os dias o aplicativo. Porque isso é uma coisa importante, Fernando, a usabilidade, né? A gente precisa que o indivíduo use mesmo nos dias de sensor, para que treine o algoritmo, correto? E depois pode usar quando quiser. Mas tem pessoas que preferem ter uma recomendação do médico, da nutricionista, do terapeuta que está cuidando dele, e seguir aquele caminho e depois revisar se está melhor ou não. Isso pode ser feito em qualquer momento, com mais 14 ou 15 dias de sensor à frente. Então, só para não deixar as pessoas que precisam o dia inteiro, todos os dias, a vida, usar o IEDA todos os dias. Não é bem assim, né, Fernando? Só para você explicar um pouquinho mais da usabilidade. Exato. Então, vamos esse passo para trás. Qual é a jornada do usuário do IEDA, basicamente? O usuário escolhe um plano junto com o profissional da clínica, e aí tem acesso a sensores de glicemia de diversas maneiras. O plano padrão que tem o IEDA hoje são 3 meses, com 3 sensores de glicemia que duram 15 dias. Então, são 15 dias de monitoramento, 15 dias SEM, 15 dias COMS, 15 dias SEM, 3 vezes. O que faz o usuário é, basicamente, depois de fazer o setup do aplicativo, que são 3 cliques no aplicativo, basicamente, se cadastrar no aplicativo do sensor, se cadastrar no aplicativo do IEDA, fazer a conexão e começar a usar, é o seguinte: o usuário vai começar a tirar fotos de suas refeições. Cada refeição tira uma foto, e aí o aplicativo do IEDA já interpreta o que tem nesse prato, quantidades e informação nutricional. Então, fica um diário alimentar muito simples de preencher. Ao mesmo tempo, esse usuário que tiver um wearable, falamos, um smartwatch, uma anel, uma pulseira, vai receber os dados de sono e de exercício físico diretamente no seu aplicativo, que é um aplicativo de coleta de dados. Além disso, pode inserir medicação, movimento intestinal, para mulheres, ciclo menstrual e demais. Com todos esses dados, o usuário vai começar a ver, que é o primeiro passo que falamos das 3 coisas que faz o IEDA, a visualizar o que está acontecendo com sua glicemia no seu dia a dia, a partir de sua rotina e o impacto que ela tem na sua glicemia. Ao mesmo tempo, vai receber insights 2 horas depois de cada refeição, ao finalizar cada dia, a finalizar cada período, que isso é uma surpresa também para o usuário, que tem períodos de tempo para chegar a fazer X coisas dentro do sistema e demais, com o objetivo de justamente coletar esses dados da melhor maneira possível para poder entregar o melhor valor possível para o usuário. E aí o que vai receber o usuário é recomendações para começar a evitar esses picos glicêmicos pós-prandiais. Mas, ao mesmo tempo, o profissional de saúde recebe seu próprio relatório pensado para o profissional de saúde, que o que faz é, na clínica, no consultório, poder levar todo o valor da IA, dos algoritmos e demais de IEDA, que basicamente o que fazem é analisar os dados do usuário. Temos muitos dados, temos que poder analisar para poder fazer uma decisão inteligente a partir desses dados, porque dados sem análise são lixo, para ajudar a esse paciente na melhora metabólica durante o processo que estiver usando o IEDA. Como ponto fundamental, tem períodos de uso de sensor e períodos sem uso do sensor. O IEDA traz valor nos 2 períodos. Quando você tiver sensor, o IEDA coleta dados e vai melhorando seu próprio algoritmo, vai retreinando em cada refeição seu próprio algoritmo. E quando não tiver sensor colocado, o IEDA já está treinado com seus dados passados para poder
atuar como uma espécie de concierge ou de coach, essa palavra que acho que não gostamos muito, mas de ajuda para esse controle metabólico no seu dia a dia. Ficou muito claro, eu só quero deixar claro que parece com 1 hora de podcast a gente deixou coisa mais aparentemente complexa, mas a usabilidade é muito simples. Então, quem quiser usar o IEDA, entre em contato aí com a gente, porque é fácil e é muito interessante, muito usual, é muito fácil de entender e de fazer as coisas. Mas por trás é bem complexo, que é o que a gente está tentando explicar, o que tem por trás de tudo isso e como a gente foi pensando isso, né, Fernando? Está claríssimo. E aí, dentro do website do IEDA mesmo, tem para clínicas, para academias e para pessoa física, já planos específicos para cada um poder acessar. Márcio, estamos infelizmente porque acho que poderíamos continuar falando 3, 4 horas mais de muitos temas que temos para contar para a audiência, mas vamos fazer mais destas instâncias, desses episódios de podcast para frente, com temas mais específicos. Mas vamos ter que ir encerrando por hoje com alguns 2, 1, 2 ou até 3 perguntas para fechar. Então, vou tentar escolher de uma maneira inteligente, mas antes de isso, algo que eu notei que não queria esquecer é: criamos vários conceitos para poder educar tanto a população geral como aos profissionais da saúde no uso do IEDA e a relevância do uso do IEDA. Para profissionais, o que criamos é IEDA Academy, que vai ser lançado em 2026, então quando esse podcast sair, e também uma assessoria para profissionais de saúde, pelos profissionais de saúde ligados ao IEDA, que realmente conhecem como funciona e o valor que traz o IEDA para a clínica e como usar até modelo de negócio, etc, etc, etc. Sem entrar muito nisso, Márcio, gostaria de fechar antes de encerrar com uma última pergunta um pouco talvez bastante candente e periodística, mas que todo mundo quer ouvir de você, que é o seguinte: com toda essa febre que temos hoje de GLP-1, que sabemos que tem um valor enorme, mas tem que ser bem usado, senão não serve e é muito pior do que o remédio que a doença, como falamos no Uruguai, não sei se aqui também. Um grande desafio que temos hoje no setor é a perda de massa magra e ganhança ou talvez relativa de gordura com o uso do GLP-1. IEDA, enxergamos o IEDA como acompanhante perfeito para o usuário de GLP-1. Gostaria de trazer algum comentário sobre como deveríamos usar GLP-1 e por que não é algo mágico, sino que é algo que, como qualquer coisa, requer um trabalho e um esforço nosso para poder ficar saudáveis realmente. Bom, eu acho que essa febre, né, de medicamentos, ela não vai passar, vai ser uma febre grande, constante e longa. O problema é que as pessoas detêm e colocam todo o crédito de um resultado, eu vou dizer o que é resultado, num produto que chama remédio, sendo que não é assim que funciona. O remédio, ele é uma ferramenta extremamente importante, mas não é, e eu acredito que não será nunca única na jornada de alguém que tenha sobrepeso, obesidade ou diabetes e que pode utilizar esse tipo de medicação ou deve. E aí eu volto para trás dizendo o que é um resultado. Para a maioria das pessoas, elas acreditam que o resultado é perder peso na balança. Ponto. Hoje, um pouquinho melhor, as pessoas acreditam que o resultado é perder peso e não perder massa magra, como você falou. Mas não é só isso. Resultado é multiparamétrico. Resultado adequado é eu perder gordura, manter ou ganhar de preferência a massa muscular, não perder água,
não ter efeitos colaterais graves, poder utilizar essa medicação e melhorar a saúde metabólica, ou seja, melhorar se eu tenho diabetes até normalizar, se eu não tenho diabetes ou pré-diabetes, normalizar essa saúde glicêmica, melhorar colesterol, triglicérides, hipertensão, como a gente falava, melhorar a gordura visceral, e não somente a gordura geral corporal, reduzir a gordura que tem no pâncreas, no fígado, nos músculos, no coração, nos rins, no hipotálamo, eu estou exagerando, mas é verdade. Não simplesmente reduzir peso de balança e, no fim das contas, viver mais, viver melhor, viver saudável, sem doenças e reduzindo o risco das doenças metabólicas, de câncer e das doenças neurodegenerativas, que elas estão todas juntas. Então, Fernando, resultado não é perder 5 quilos ou 10 na balança. Resultado é multiparamétrico. E, para isso, nós temos que analisar o indivíduo de forma global. O IEDA é parte desta, é uma ferramenta que vem ajudar muito a analisar todo este aspecto. Daqui a pouco a gente vai poder colocar dentro do IEDA a composição corporal para que possa acompanhar esses resultados também e, por que não, depois, outras ferramentas que acompanhem saúde cardiometabólica e saúde neurológica, degeneração e demências, etc., que faz parte do quadro metabólico. Então, nós vamos ampliar isso e entender que resultado é muito mais do que emagrecer. E aí o IEDA entra exatamente mostrando o resultado multiparamétrico. Márcio, então, ao final do dia, continuamos com esse conceito de respeitar soluções que você tanto gosta. O que eu destaco é que algo que hoje, depois desta conversa, fica super claro e parece muito lógico, mas que não todo mundo sabe, é que essa perda de peso na balança é apenas a ponta do iceberg, que o que tem por baixo esse iceberg é o metabolismo. Se você tiver um metabolismo saudável, você vai, no fim do dia, atingir seus objetivos de forma saudável. Por exemplo, reduzir seu peso corporal, mas não reduzir peso corporal, sino o que acaba de explicar Márcio, que não é um tema só estético, e se for, continua sendo a ponta do iceberg. Para chegar nisso, você precisa todo o que está por baixo, que é o que falamos hoje. Muito claro e muito esperançador, acho. Até porque, Fernando, só para dar um exemplo, um indivíduo que tem uma doença grave, ele perde peso. Não perde? Se ele tiver câncer ou tratando com químio, ou se ele estiver preso e não receber alimento, existem diversas razões para perder peso que não são nada saudáveis. E como você acabou de mostrar numa ponta do iceberg, essa é uma perda de peso também, mas nada saudável. Então, é justamente o inverso que a gente está propondo, que é a perda de peso metabolicamente saudável, e é isso que eu acabei de explicar. Então, é isso mesmo o caminho, o trajeto que a gente está trabalhando. Muito bom. Vamos ter que fazer, Márcio, já te aviso, um podcast falando sobre GLP-1 mais IEDA. Bom, Márcio, simplesmente para respeitar seu tão prezado tempo, sabemos que estas datas são muito corridas, para você sempre é corrido a causa de seu profissionalismo e sua trajetória, mas agora mais que nunca, e temos que ser super respeituosos com seu tempo, então vamos ter que fechar aqui, vou falar uma mensagem final e vamos nos reencontrar em um próximo episódio, justamente para poder falar de assuntos mais concretos, porque sem dúvida temos muito para continuar falando e democratizar, por falar uma palavra bonita, esse conhecimento para todos, que é o que estamos tentando com diversas ações, por exemplo, a assessoria, IEDA Academy, etc., que é o grande objetivo. Se você quiser, se posso roubar só um minuto mais, uma mensagem que você deixaria para médicos, para nutricionistas, para profissionais de saúde, que sentem que medicina pode ser melhor, mas ainda não encontraram a ferramenta certa para fazer isso.
Bom, eu quero, então, te agradecer pelo convite para a gente poder conversar sobre isso, esclarecer um pouquinho mais do IEDA e dos objetivos, e o que me motivou, acho que agora ficou claro o que me motivou a estar parceiro desse super produto, ferramenta, enfim, a gente pode dar outros nomes, mas exatamente por isso. Porque nós não somos capazes, sozinhos, de ter todo o conhecimento e de todas as ferramentas. Em primeiro lugar, a gente precisa de equipe multiprofissional. Eu preciso estar aliado com a equipe multiprofissional. Eu preciso ter junto nutricionista e no mesmo nível e na mesma importância, ok? Nutricionista, educador físico, psicólogo, enfim, uma equipe de fisioterapeutas multiprofissionais. Segundo, ferramentas de tecnologia, elas estão aí para nos ajudar, elas não vão nos substituir. Nenhuma inteligência artificial será capaz de substituir um bom profissional. Ela é um aliado espetacular do bom profissional. Mas eu digo para vocês, o profissional que não se aliar à inteligência artificial estará aquém daqueles que estarão juntos da inteligência artificial. Então, eles não vão morrer, não vão perder emprego, mas estarão aquém, porque os que estão aliados ao uso da IA bem feita estarão com muito mais ferramentas para ajudar a nós mesmos e as pessoas com as doenças, questões metabólicas. Então, o IEDA vem como uma ferramenta de IA e de tecnologia que ajuda a nós profissionais e que nós devemos trabalhar em equipe multi, discutindo individualmente cada pessoa como ela é, as suas necessidades, as suas questões de acesso, financeiras, sociais, econômicas, familiares, e aí adaptar todo este conhecimento que o IEDA traz para aquele indivíduo. E aí, sem dúvida, o resultado vai ser melhor aderência, mais engajamento, mais redução dos multiparâmetros que são capazes hoje de serem analisados e melhor qualidade de vida, que no fundo é o que a gente quer, melhor saúde metabólica e saúde geral. Obrigado, Fernando, obrigado a todos, espero que tenham gostado e me coloco super à disposição para que possam tirar dúvidas e a gente poder responder. Quem conseguiu chegar até o fim do nosso podcast, que esse negócio do respeito do horário é para quem assiste também, porque 1 hora é um tempo já bastante bom de informação, para deixar a cabeça fumegante, pensante e querendo saber um pouco mais, gerando curiosidade no outro. Obrigado, ótimo dia e ótimo tempo para todos vocês. Vamos ter com certeza que fazer podcast específico sobre como IEDA traz esses programas de retenção, fidelização e demais na consulta, que é um modelo fundamental. IEDA não é sobre tecnologia. Es sobre cuidar de pessoas como indivíduos. Júntese a IEDA para continuar revolucionando a saúde no Brasil e na Latam juntos. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que precise ou queira melhorar sua saúde metabólica. Até o próximo episódio do podcast da IEDA. Muito obrigado, Márcio. Um abraço. Obrigado.